Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de física. Nessa primeira aula, nós iremos falar sobre a introdução dos estudos dos movimentos, certo? Essa aqui eu separei porque não deu espaço. Aí eu coloquei aqui, ó, introdução dos estudos dos movimentos. Enfim, e os movimentos, ele está associado à mecânica da física, ok? E logo em seguida, nós iremos falar sobre a cinemática, escalar e vetorial, certo? Primeiramente, nesta aula, a gente vai falar sobre o que é posição, referencial e deslocamento, tá? O famoso PRD, certo? O famoso PRD, ok? Então, nada mais nada menos, para começar os estudos dos movimentos, certo? Temos que saber o conceito de movimento, certo? Bom, a ideia de movimento, certo? Na linguagem cotidiana, tem um significado, né, amplo e quase sempre ligado à vida, certo? É difícil, né, imaginar a vida sem movimento, certo? Frequentemente, vida é sinônimo de movimento, beleza? Então vamos lá. Posição, certo? Na posição, a gente sempre usa essa letrinha S, beleza? Ou então o X. Por que X? Porque, não sei se vocês se lembram, no plano cartesiano, é mais ou menos assim, né? Não vai ficar muito reto, mas tudo bem. No plano cartesiano, esse aqui é o eixo X e esse daqui é o eixo Y, né? Mas enfim, deixa aquilo de lado por enquanto. Eu fiz um desenhozinho aqui, ó, um simples desenho aqui, certo? Uma ruazinha, certo? No eixo X, porque normalmente as ruas são deitadas, né? Na posição horizontal. E por isso que usamos o X. Enfim, eu fiz aqui um desenho, certo? E aqui é um carro. E o carro está na posição zero. Esse zero poderia ser 0 metros, quilômetros, entre outros. Só que o que a gente mais usa é metros e quilômetros, beleza? Então, esse zero, vou chamar ele de na posição 0 metros, certo? E aqui, esse 10 eu vou chamar de metros também, beleza? Então aqui, ó, o nosso carrinho, ele estaria na posição 0, certo? Ou seja, na posição inicial dele, né? No 0, ok? E posição, certo? A posição, ela localiza o móvel. E como que a gente vai localizar o móvel? É só a gente olhar aqui, ó. O nosso carrinho está em qual metro? Lá no metro 0, 0 metros. E bom, e posição, como eu coloquei aqui, ó, a posição ela não indica sentido, certo? A posição ela indica móvel, ou seja, ela não indica sentido, beleza? Aqui, certinho, certo? Certinho, meio feio, mas é isto. Certo, vamos lá. Trajetória. Bom, esperar focar aqui. Bom, trajetória. Aqui na trajetória é uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, digamos que aqui tem uma rua, certo? Aí aqui nessa rua, não esqueci de colocar aqui, mas enfim. Aí aqui tem a posição 0, a posição 10 e a posição 20. Aí aqui, ó, no tempo 0, tá no 0. No tempo 1, tá no 2. No tempo 2, tá no 20. Muita gente confunde T minúsculo com T maiúsculo. Esse T minúsculo, ele significa tempo, certo? Enquanto no T maiúsculo, né, o que a gente vai ver mais pra frente, significa temperatura, ok? E bom,
esse T minúsculo, T maiúsculo, temperatura, ok? Enfim, voltando aqui, ó. Esse zero significa a marca zero, ou zero, né, como alguns falam. Ou na matemática, né, como matematicamente falando, essa marca zero, né, marco zero ou o zero próprio dito, é a origem, certo? A origem do carro, de onde você está saindo, de onde você está começando, né, sua trajetória. Aí beleza. Então aqui, ó, por exemplo, se esse tempo aqui fosse, sei lá, segundos, né? O que a gente poderia dizer com isso? Quando estava no zero, no marco zero, né, estaria em 0 segundos. Quando estava em 1 segundo, estaria em 10 metros. E quando estava em 2 segundos, ele já estava em 20 metros. O que podemos concluir com isso? Que a cada metro, ou que a cada segundo, ele aumentava 10 metros. Então aqui, ó, seria 10 metros por segundo. Ó. Cada segundo ele aumenta 10 metros. Ó, 0, 10, 20, né? E a cada segundo ele aumenta, certo? Ó, 0, 1, 2. No 0 tá no 0, certo? 0 marca o 0. No segundo 1, ele tá no metro 10. No segundo 2, está no metro 20. Ok? E bom, o que é trajetória, né? Bom, coloquei aqui um conceitozinho básico do que é trajetória, certo? Que basicamente é o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel. Esse móvel pode ser um carro, pode ser uma pessoa andando, pode ser de bicicleta e entre outros, certo? Sempre tem que ser sucessivo, tem que estar em movimento. Bom, referencial. O que é, né? Bom, basicamente, referencial é um corpo, né? Quando ele está em movimento, quando sua posição muda no decurso do tempo. Por exemplo, aqui, ó. Esqueci de colocar isso aqui. Enfim, o nosso referencial nesse desenho 1, tá? Vou colocar aqui, ó. Desenho 1, desenho 2, desenho 3. Enfim, no nosso desenho 1, aqui tem um carrinho, certo? E esse carrinho está em movimento. Então, ele seria o movimento e o referencial seria a pista. Ok? Nosso desenho 2. O movimento do nosso desenho 2 seria o carrinho, certo? Que é a pessoa dirigindo. E aqui uma pessoa. Ok? Uma pessoa a pé. Aqui nesse caso seria o carro em movimento e a pessoa seria o referencial. Porque a pessoa está parada e o carro está vindo. É como a pessoa estivesse parada e o carro estivesse cada vez mais próximo da pessoa. Aqui, se fosse um caso contrário, se o carro fosse o referencial e a pessoa estivesse em movimento, o carro estaria parado, né? O carro era o referencial e a pessoa está em movimento. Ou seja, é como a pessoa estivesse indo para cá, nessa direção, para cá, certo? Aqui como está a setinha. É como se o carro estiver parado e a pessoa estivesse cada vez mais próximo do carro. Então, o repouso, certo? Ou o movimento, como você quiser falar, depende do referencial, certo? Perdão, eu errei aqui, certo? Repouso, movimento não são a mesma coisa, certo? Repouso ou movimento, certo? Ele depende do referencial, os dois. Certo? Eu até colocar uma brincadeirazinha aqui, ó. Adote um referencial. Como assim? Para você, sempre que a gente for fazer as questões, né? Em seguida, a gente vai adotar um referencial, ok? Bom, nesse outro exemplo, o nosso referencial nem sempre pode estar em pé.
Por exemplo, finge que aqui é um avião, certo? Eu sei que eu desenho muito bem, obrigado. E aqui, esse avião, ele está numa altura, certo? H, que é a altura crescente, né? Então, se é uma altura crescente, essa altura está subindo para cima, com certeza. Então, aqui ia ser subindo para cima, na vertical. Agora, imagina aqui, ó, um submarino, certo? Um submarino, ele estaria subindo para baixo. Exatamente, subindo para baixo. Porque, olha, um submarino, ele está, pô, tá aqui, ó. Tá por aqui, as águas, né? Ok. Aí ele está lá, ó. Aqui é a trajetória dele, certo? Ele tá andando assim, ó, beleza? Aí ele volta, né? Faz o trajeto. E ele está subindo para baixo, certo? Porque ele está abaixo da água, certo? Agora vamos falar sobre a diferença, certo, de distância percorrida e deslocamento. Bom, bom, distância percorrida por exemplo, se aqui fosse o ponto X, certo? Esse carro quisesse chegar no ponto X, ele faria ele poderia fazer esse percurso aqui, ó, e chegar aqui. Aí, esse aqui seria a distância percorrida. Porém, se ele quisesse também fazer assim, ó, fazer, sei lá, um caminho muito louco, que ele vinha por aqui, vinha por aqui, vinha por aqui, vinha por aqui, ó, ele também poderia. Isso aqui seria outra distância percorrida, certo? Já no deslocamento, certo? Como eu coloquei aqui, ó, o deslocamento é uma grandeza vetorial, que ele precisa ser um modelo, uma direção e um sentido. Se a gente quisesse saber, por exemplo, o deslocamento, como que seria? Como ele precisa ter um modelo, uma direção e um sentido, sei lá, um sentido assim, ó. Teria que ser mais ou menos assim, se fosse um deslocamento, certo? Por exemplo, se aqui ele começou aqui, ó, no marco zero, beleza? E aqui ele chegou, por exemplo, na posição final dele de 10 metros e durou 3 segundos, ok? Como seria isso? Então, o deslocamento dele foi de 10 metros em 3 segundos, beleza? Bom, o deslocamento, né? Vamos rever aqui sobre o conceito de deslocamento. O deslocamento, então, ele é uma grandeza vetorial que depende apenas da posição final e da inicial, certo? Bom, às vezes, né, em alguns casos, o deslocamento ele pode ser igual à distância percorrida, certo? Por exemplo, numa corrida que é uma pista reta, por exemplo, certo? O deslocamento vai ser igual a distância percorrida, porque, pô, o carro, se é uma pista reta, né? O carro vai estar assim, ó, né? O carro vai estar em linha reta. Concorda? Então, isso aqui, ó, a distância percorrida é igual ao deslocamento, porém, são conceitos diferentes, certo? Até coloquei aqui, ó, que às vezes, certo, o DP, né, que é a distância percorrida, pode ser igual ao deslocamento, tal que conceitos diferentes. Então aqui, ó, temos um exercício, aqui apagou. Enfim, um rapaz corre do ponto A e percorre em linha reta 1.500 metros até chegar ao ponto B.
Quando ele chega no ponto B, ele retorna ao ponto A, seguindo a mesma trajetória da ida, conforme a figura. Então aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, que o cara veio no ponto A para o ponto B, que foi 1.500 metros. E depois do ponto B, ele voltou para o ponto A, mais 1.500 metros. Ok, depois de percorrer o trajeto descrito acima, qual o deslocamento, até coloquei uma cor diferentezinha, qual o deslocamento e a distância percorrida pelo rapaz, respectivamente. Bom, se ele começou, né, no ponto A e depois ele voltou para o ponto A, né, ou seja, ele começou aqui e acabou aqui na primeira. Aí ele veio para cá, no ponto B, e voltou para o ponto A. Ou seja, ele acabou no mesmo lugar que ele começou. Então o deslocamento dele foi de zero, certo? Isso aqui é o deslocamento, certo? Esse zero aqui, ó. Esse zero é o deslocamento. E a distância percorrida, no caso, é o total que ele andou, certo? Que ele percorreu, a distância percorrida, o que ele percorreu. Então seria 1.500 mais 1.500, certo? Que isso seria 3.000 metros, ok? Então 3.000 metros seria a distância percorrida e zero seria o deslocamento,